Um absurdo do senhor pseudo-rei do futebol brasileiro, Edinaldo Rodrigues. Nós não temos um diretor de seleções, nós não temos um coordenador de seleções, nós não temos ninguém, a não ser a vontade dele. 2 técnicos interinos no ano. É um absurdo, é uma vergonha para a história do futebol brasileiro. Galera, o Neymar soltou a bomba, cara, é isso aí. Depois do jogo ele falou o seguinte, hein? Se estivesse em campo, armaria uma confusão danada, daria chapéu e iria pra cima dos argentinos. Falta isso pra seleção brasileira? Separei aqui pra vocês alguns cortes. Galvão Bueno detonando geral, a CBF, o presidente da CBF, Diniz e Cia, galera. Tem aqui também as opiniões de Mauro César Pereira e Benjamin Bach. Vou começar aqui com o vídeo do Neymar. O Neymar desabafou, galera. Esse cara faz muita falta na seleção brasileira, né? Ele em boa forma, cara, não tinha pra ninguém. Comente aqui, o Neymar é essencial ainda para essa seleção brasileira? Quero saber a sua opinião. Que faz falta, faz, né, galera? Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vou deixar na descrição os links de todos os canais como créditos. Simbora, vamos lá. Jogo bom, clássico, quente, pegado. Eu ia apanhar muito nesse jogo aí, mas eu ia botar uma confusão, ia fazer uma confusão danada. Tá maluco? Ia logo dar uma lambreta. É, Brasil e Argentina, uma confusão, tô jogando em casa, muito pra cima, caneta, chapéu. Bora. Vai ter que fazer alguma coisinha aí só pra esquentar o clima. E a cada comentário e cada participação da seleção brasileira nesse ano, eu me sinto mais triste, mais sofrido, mais arrasado, como sei que você também se sente. Mas hoje é uma noite dessa para pegar uma borracha e apagar. Tentar esquecer, porque foi um vexame, foi uma vergonha. Eu não estou falando só da bola rolando, não. Até que a seleção não estava assim tão exposta, com um buraco no meio campo, como em jogos contra o Uruguai, contra a Colômbia, ou tão mal quanto no empate em casa com a Venezuela. Jogou meio que de igual para igual com a Argentina, mas perdeu de novo. Então é um absurdo do senhor pseudo-rei do futebol brasileiro, Edinaldo Rodrigues. Nós não temos um diretor de seleções, nós não temos um coordenador de seleções, nós não temos ninguém, a não ser a vontade dele. 2 técnicos interinos no ano. É um absurdo, é uma vergonha para a história do futebol brasileiro. 2 técnicos interinos e agora? Eliminatórias voltam só em setembro do ano que vem. Tem 2 amistosos. Queríamos tanto esses amistosos importantes, agora contra a Inglaterra e contra a Espanha, na Inglaterra e na Espanha, no mês de março. E aí vem a Copa América em junho. O presidente da CBF diz que em junho já teremos o Carlo Ancelotti, um dos principais, se não o principal técnico do futebol mundial, como técnico da seleção brasileira. O Ancelotti alguma vez disse sim? Mas ele vem. O presidente da CBF disse que acertou com ele e que ele vem. Então, e se não vier? Continua o Diniz, sem tempo para trabalhar, para tentar impor à seleção brasileira o mesmo futebol que conseguiu impor ao time do Fluminense? Então foi uma vergonha. A Argentina saiu de campo e o Messi disse, não vamos, não há partido. Disse isso para o jornal argentino, para um repórter argentino. Eu não vi ninguém da CBF em campo tentando fazer nada. Eu vi o presidente Edinaldo em pé, de braços cruzados, antes dos jogadores entrarem em time em campo, sorrindo, o rei do futebol brasileiro, o pseudo-rei do futebol brasileiro. Depois eu vi o presidente da AFA, Associação de Futebol da Argentina, conversando com o seu jogador, conversando com o seu técnico, conversar com a arbitragem. Ele que conseguiu fazer os jogadores da Argentina voltarem a campo para que tivéssemos partida. Muito bem. Qual era o clima para esse jogo? Péssimo, horroroso. Crianças chorando, desesperadas, mães com crianças, pai com criança, tem gente tentando ser esmagada nas cercas, tentando pular cercas, tentando pular para dentro de campo, jogadores argentinos preocupados com parentes que estavam no meio daquela pancadaria. E a briga generalizada de torcedores aí nunca vou estar de lado nenhum quando aparece a violência. Muito bem, vamos pro jogo. Até que não tinha aquele buracão no meio campo que teve no jogo contra a Colômbia, não eram 2 volantes e esquema maluco de 2 volantes, 4 atacantes, não, estava um pouquinho mais composto. O time, mas não sei que o Gabriel Jesus é titular da seleção até hoje, não sei ainda, não sei como vamos jogar com os laterais tão ruins para o lateral esquerdo, não adianta nada sair um, entra outro, continua mesmo na direita, não temos laterais no futebol dos maiores laterais da história do futebol mundial.
Muito bem, joga aqui, joga ali, o Brasil teve uma chance numa jogada do Gabriel Jesus, do Martinelli, chutou, o goleiro fez grande defesa, a Argentina deu uma catimbada no jogo, segurou, depois caiu, tomou tapa, caiu, rolou, virou para cá, virou para lá, o Messi não tinha condições de jogo, saiu atendido, mas a Argentina foi lá e fez o papel dela, fez 1-0. E como é que terminou? Virei aqui minhas anotações, terminou com mais uma derrota. Olha, nunca tinha acontecido na história do Brasil ter 2 derrotas seguidas em eliminatórias. Teve. Uruguai e Colômbia. Vocês se lembram. Depois, 3 derrotas seguidas? Isso nunca vai acontecer jamais. Sim. Agora, com a derrota para a Argentina, são 3 derrotas seguidas. E foi, então, a primeira derrota do futebol brasileiro jogando em casa na história das eliminatórias. É a primeira vez com 3 derrotas seguidas. É a primeira vez com 4 jogos sem nenhuma vitória. É o pior ano da história do futebol brasileiro. Não adianta fazer cálculo aqui, quem queira defender o treinador, o Diniz, ou aquilo que se esteja fazendo. 55% de derrotas. Em 1940 tivemos 57% de derrotas. Peraí, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É uma grande vergonha. Eu vou ler 2 coisinhas aqui. Futebol brasileiro esse ano com 2 técnicos interinos. Foram 5 derrotas, 1 empate e 3 vitórias. E essas 3 vitórias contra Guiné, contra Bolívia e contra Peru, com todo respeito ao futebol desses 3 países. Em 6º, Brasil com 7 pontos. 6º, terminasse hoje as eliminatórias, que só voltam em setembro do ano que vem, graças a Deus, o Brasil estaria na última vaga de classificação, brigando ali com o Paraguai para ver se vai em 7º para disputar um jogo extra. Já me estendi demais, mas olha, não dá para aguentar. Ou a CBF monta uma estrutura para a seleção brasileira, ou então, eu não sei nem o que dizer. Vou dizer o que para você, meu amigo? Tá duro, tá difícil, é uma vergonha o que está acontecendo. 3 derrotas seguidas, uma seleção... Bem, seleção não dá nem para chamar de time, né? Fernando Diniz completamente perdido, abrindo mão aí de algumas possibilidades, como por exemplo, utilizar o entrosamento do Bruno Guimarães e Joelito, que jogam juntos no Newcastle, pensando numa solução que pudesse reunir Rafael Veiga e Endrick no transcorrer do jogo. Mas ele foi fazendo mudanças de um time já confuso, um time que ele insiste em escalar com 2 meio-campistas, hoje André e Bruno Guimarães, 4 homens de frente que tem que fazer funções que não são aquelas... Os jogadores que têm que jogar de uma maneira que não foi assim que eles conseguiram chegar à seleção, né? Então você vê, de repente, jogadores como o Martinelli tendo que fazer outras funções, Rodrigo fazendo outras funções, que não são aquelas nas quais eles se destacam em seus clubes e por isso são convocados. Então o Diniz começou de uma ideia equivocada, muito preocupado em reproduzir situações que funcionam no Fluminense e também não funcionam todas as vezes, que nunca nenhum técnico consegue acertar em 100%, como por exemplo recuar o André para a zaga. Agora no segundo tempo, depois das mudanças, o Emerson Royal aparecia como meia-direita em alguns momentos. Gente, pelo amor de Deus. Você tem o Rafinha, tinha ainda em campo, preso ali na ponta, jogando sempre pela margem do campo. Aí o Nino na zaga com o André, o Emerson Royal se projetando, o Nino abrindo como lateral. São movimentos que demandam, para funcionar bem, treinamento, tempo, né? Que não tem seleção. Seleção é diferente de clube, você tem que fazer um trabalho mais objetivo, rápido e que funcione. E no caso específico de hoje, estava muito claro antes do jogo que o Brasil tinha que buscar um jogo mais pragmático possível, tentando anular a Argentina e para ter uma ou outra jogada de perigo que pudesse levar o time ao gol. O Brasil até que pressionou muito no campo de ataque, ficou muito tempo com a bola, criou muito pouco, é verdade. Quando teve chance, desperdiçou, as melhores chances foram nos pés do Martinelli, a melhor delas no segundo tempo, uma jogada muito boa do Gabriel Jesus, que se livrou depois de um lateral do Carlos Augusto, ele recebeu e levou a melhor em cima dos 2 zagueiros, o Romero e o Otamendi. E aí o Martinelli chutou, não estou bem, né? E o Dibu Martins fez a defesa. Logo depois saiu o gol da Argentina, 3º gol de cabeça que o Brasil sofre, seguido 2 de Luiz Dias no jogo Colômbia 2, Brasil 1 de virada, e esse hoje da derrota aqui para a Argentina no Maracanã. Sorte do Diniz, que a Argentina jogou muito mal também, foi um jogo muito fraco da Argentina. Time sem ambição, time que atacou muito pouco, criou muito pouco, um time que parecia que é quase como se, vamos vencer a qualquer momento aí e tal, e acabaram vencendo o jogo. Fosse uma Argentina, como se imaginava antes da bola rolar, até pela confusão que houve com a polícia de uma maneira totalmente equivocada, agredindo torcedores argentinos e provocando pavor em argentinos e brasileiros que estavam por ali, que ficaram encurralados. Imaginava-se uma Argentina com mais volúpia, disposição, desejo, sangue nos olhos. Teve até alguns momentos jogadas ríspidas de lado a lado. O Brasil fazendo até muito mais faltas do que a Argentina no jogo inteiro. Mas não foi uma Argentina que levou tanto perigo ao Brasil, muito pelo contrário. Isso acabou minimizando os efeitos colaterais dessa derrota. E o Brasil vai ficar aí um bom tempo, né? Um bom tempo mesmo, em 6º.
sexto lugar nas eliminatórias. Se o Paraguai vencesse seu jogo, o Brasil poderia estar em sétimo nesse momento. Então é uma campanha pífia, 3 derrotas seguidas, não há nenhum esboço de time, não tem nada. A experiência de Fernando Diniz até agora da seleção brasileira é um desastre absoluto. Um desastre absoluto. E não dá para chamar de outra maneira. Meu Deus do céu, cara. Conseguimos. Terceira derrota consecutiva nas eliminatórias. Terceira. E olha que empatou com a Venezuela em casa, perdeu para o Uruguai, perdeu para a Colômbia e nessa terça-feira perdeu para a Argentina no Maracanã. Parabéns, CBF. Parabéns. Mas esperar o quê? A CBF não consegue escolher um treinador. Não consegue. É interino, não vem o Ancelotti. Não consegue organizar um jogo. Aquelas cenas, aquela pancadaria que atrasou o jogo em meia hora, aquilo foi uma vergonha. Como é que a CBF organiza um jogo entre Brasil e Argentina, que a gente sabe que é uma baita de uma rivalidade, e põe as duas torcidas misturadas num jogo de eliminatórias da Copa? Triste, vergonhoso, bizarro. E aí vem o jogo. Gente, eu venho falando isso faz tempo. E aí você fica ouvindo isso, não, calma, Benja, tá cedo, tem chão ainda. Lógico, tudo bem, tá cedo, tem chão, vai classificar para a Copa, tá? Não tem problema nenhum. Mas acabou o respeito. Ninguém mais respeita a seleção brasileira. Vai lá, vai que dá, e dá. E o que dá? Pô, Carlos Augusto, na lateral esquerda do Brasil. Emerson Royal. Cara, o Gabriel Jesus, que pode ser um atacante que em time faz gol. Na seleção brasileira ele não consegue fazer gol, cara. Eu nunca vi um atacante que não faz gol. Uma piada. Eu não tô vendo nesse time, nesse elenco, alguma perspectiva. Eu não me lembro de ter visto o Brasil em sexto lugar da tabela. Sexto. O Brasil tá atrás da Colômbia, da Venezuela e do Equador. O que mais falta acontecer? Eu falei isso contra a Colômbia. É um time horroroso? Não acho que é horroroso, tá? Apenas acho que é um time comum, totalmente comum. Um time à altura do segundo escalão do futebol europeu, talvez terceiro, vai. Entre segundo e terceiro. E de novo perdeu para a Argentina em casa. Quer dizer, tá virando freguês da Argentina em casa. Joelinton. Tô desolado, velho. Tô desolado. Aí você fala, os caras falam, né? Ah, Benja, você só reclama, você só enche o saco. Tudo tá ruim pra você. Eu queria que alguém me respondesse. O que tá bom nessa seleção brasileira? Nada. Agora, CBF, de novo, hein? Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Sem nem mal o que falar, cara. Pô, mas vê o lado bom da coisa. Acabou essa porra de data FIFA e hoje já tem Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, amém. Graças a Deus. Mas ô seleção feia, hein? Galera, tá aí. O Galvão Bueno falou, o Mauro César falou, o Benjamin Bach falou e o Neymar também falou, cara. Dizer o que dessa seleção brasileira que é a pior de todos os tempos, com números negativos, cara. A cada jogo que passa, a seleção brasileira bate um recorde negativo. Dessa vez foi a primeira derrota em eliminatórias de Copa do Mundo em casa para a Argentina. 3 derrotas seguidas, 4 jogos seguidos sem vencer. É muita vergonha, né, galera? A seleção brasileira hoje ocupa a 6ª posição, isso porque o Paraguai ontem perdeu para a Colômbia. Se o Paraguai tivesse vencido a Colômbia ontem, o Paraguai chegaria a 8 pontos e a seleção brasileira hoje estaria em 7º, naquela última posição na que tem uma repescagem. Olha só em que situação a seleção brasileira está. E tudo isso por culpa do presidente da CBF, culpa do Edinaldo. Cara, eles não têm capacidade de contratar um técnico. Tá esperando o Ancelotti, que a gente nem sabe se vem. Eu duvido muito que o Ancelotti venha para a seleção brasileira.
Galera, que falta de profissionalismo que existe na seleção brasileira, né? Em clubes também, mas aqui a gente tá falando de seleção brasileira. Que pouca vergonha, cara. Em que ponto chegamos, hein, galera? Seleção brasileira em 6º lugar. Eu também nunca vi a seleção brasileira em eliminatórias de Copa do Mundo em 6º lugar. Pela primeira vez, né? Fernando Diniz, cara, não serve pra seleção. Não serve. Ele não sabe o que faz, ele não sabe substituir, ele não sabe convocar. Cara, tem cada nome nessa seleção brasileira aí que a maioria do público não sabe onde jogam. Ou seja, galera, estamos ferrados pensando em seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Dá para se classificar? Dá, só que tem que mudar de técnico, né? Com o Fernando Diniz, a seleção brasileira vai ficar ali, ó, em 6º, em 7º, 8º, não vai chegar em lugar nenhum, é o que eu acho. Valeu, muito obrigado a todos, deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Saudações, fui!